E agora então finalizarei com uma oração aqui do Lorival Lopes, do livrinho Preces do Coração. Capítulo 82. Senhor, tenho andado apreensivo quanto ao futuro. Surge-me a impressão de que no dia de amanhã terei que lutar desesperadamente para sobreviver. Essa expectativa balança o meu espírito. Passo a não me sentir bem desde hoje. Reflito, porém, que o meu hoje é o futuro do meu ontem e estou vivendo. Com um pouco de otimismo, concluo que no futuro estarei melhor do que hoje. O futuro terá suas atividades, seus cuidados, suas exigências, mas estarei atento, a tempo e a hora, vibrando com a vida, buscando o perfeito equilíbrio de minha mente, enriquecendo-me dos bens morais e espirituais. Enxergo agora o futuro como valiosa oportunidade de aperfeiçoamento das minhas qualidades e um manancial de bênçãos e esperanças. Antevejo trabalho, prosperidade e alegria. Agradeço-te esta compreensão, Senhor. Obrigada, obrigada. Que mensagem linda, não? Que ela sirva e ela serve para todos nós. Um grande abraço. Que assim seja. Olá! Continuando nossos estudos do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo 7, questão 349. Quando uma encarnação falha para o espírito por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por uma outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea não provenha de uma determinação anterior. 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Queres dizer se, como homem, lastima a vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não, ele não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada e, se a crê acima de suas forças, recorre então ao suicídio. 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a se assenhorear do espírito, advertindo-o de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase próximo ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual não tem mais consciência, como homem, uma vez entrado na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência. É necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe retornam pouco a pouco, como a um homem que sai do sono,
e que se encontra numa posição diferente da que tinha na véspera. 353. A união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Resposta. O espírito que o deve animar existe, de alguma forma, fora dele. Ele não tem, pois, propriamente falando, uma alma, uma vez que a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado à alma que o deve possuir. Olá, muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo durante o nosso Evangelho no Lar. Hoje nós vamos fazer as perguntas de número 354 a 360. Questão 354. Como explicar a vida intrauterina? É aquela da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que ele completa no nascimento pela vida espiritual. Ou seja, como a gente viu nas perguntas anteriores, né? A união do espírito ao corpo só está totalmente completa no momento do nascimento. Mas antes do nascimento já existe a ligação, o espírito destinado para aquele corpo. Então, durante a fase intrauterina, a criança vive uma vida como vegetativa, digamos, que ela ainda, o espírito que vai habitar aquele corpo ainda ainda não está habitando, né? É nesse sentido que ele fala, só vai se completar esse ciclo no momento do nascimento mesmo. Existe, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não são viáveis. E com que fim isso ocorre? Isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. Então, portanto, às vezes, né, a gente tem encarnações que não vêm a termo, né? A gente tem situações que a criança não vinga, como se costuma dizer. Isso pode ser uma prova para os pais e pode ser uma prova para o espírito reencarnante, né? Às vezes ele precisa de mais alguns meses em contato com a matéria, mas por questões ainda da encarnação anterior. Ele não quer, por exemplo, uma pessoa que tenha tido aparelhos desligados, a eutanásia, antes do momento que era, né, a eutanásia é sempre antes do momento, digamos, mas não se completou toda a programação encarnatória daquele ser, daquele espírito, e ele precisa de mais algum tempo para depurar alguma coisa relativa a faltas do passado. Então ele pode vir ainda numa situação intrauterina de poucos meses para completar esse tempo. É uma coisa possível, não é regra, tá? Mas pode ser, como ele diz aqui, uma prova para os pais ou para o espírito reencarnante. 356. Existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Resposta: sim, aos que jamais tiveram um espírito destinado para o seu corpo. Nada deviam realizar por eles. Foi então somente pelos pais que essa criança veio. Uma subpergunta ainda. Um ser dessa natureza pode chegar a termo? Sim, algumas vezes, mas então ele não vive. Toda criança que sobrevive ao seu nascimento necessariamente tem, pois, um espírito nela encarnado? Resposta: o que seria sem ele? Não seria um ser humano. Então podem existir casos de gestação que não tenham um espírito destinado para aquele corpo. Foi uma coisa puramente física. Pode acontecer, tá? Porque não era o momento de se ter uma gestação que chegasse a termo. Então, se essa gestação chegar até o final, é considerado natimorto, né? Ele não sobrevive por não ter um espírito que anime aquele corpo. É o espírito quem dá vida ao corpo físico. Quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula a recomeçar. Próxima pergunta. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra cometerá sempre um crime tirando a vida à criança antes de seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Então essas duas perguntas se complementam, né? A segunda responde um pouco da primeira. O aborto é sempre um crime e é prejudicial para o espírito reencarnante, porque ele tem provas
a serem suportadas, ele tem expiações a serem suportadas no plano físico. Essa é a finalidade da reencarnação, não é? Ou também uma consequência da reencarnação. E isso é interrompido, todo um planejamento que às vezes é feito por anos, por décadas, para se consumar aquela concepção, né, aquela reencarnação, é interrompido de maneira criminosa. Então, pode ser muito desgastante, traumatizante para o espírito reencarnante, né? Pode gerar muito sofrimento, então é sempre um crime. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Isso também é um dilema enfrentado pelos médicos, né? Um nascimento que sabe-se que o corpo da mãe não vai suportar. Então, nesse caso, opta-se pela sobrevivência da mãe, porque teoricamente a mãe pode gerar outros filhos em outra condição que ela possa suportar o nascimento, o parto. Então existe isso, né? É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Resposta: em tudo isso, vede a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso entra nos seus desígnios, que pessoa alguma é chamada a julgar. Portanto, em todo lugar existe a vida, existe a obra de Deus, existe a vontade de Deus. O feto, mesmo não tendo ainda um espírito habitando aquele corpo em formação, já existe um espírito destinado a ele, né? Já tem uma ligação desde o momento da concepção. Então o feto deve ser respeitado tanto quanto uma criança já nascida, encarnada, né? Porque em tudo, como ele diz aqui, vedes a obra de Deus, vede a vontade do Pai, que não devemos julgar. Amigos, esse é o nosso estudo dessa semana. Muita paz a todos. Olá, queridos amigos. Daremos então início a esse Evangelho no Lar com uma oração inicial. Elevemos nossos pensamentos, nossos sentimentos, que a paz e o amor de Cristo estejam entre nós, encarnados e desencarnados. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Sê conosco a nos intuir, a nos inspirar na melhor compreensão dos seus ensinamentos e que eles não fiquem só na teoria, mas possamos praticá-los cada vez mais em nossas vidas. E assim, então, pedimos a permissão para dar início ao nosso Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja.